Se você não sabe qual título comprar do Tesouro, se é o pré-fixado, se é o indexado à inflação ou o Selic, esse é o seu vídeo. Preste atenção. Bora lá. Mas tome muito cuidado. A renda fixa nem sempre é tão previsível assim. Alguns exemplos de marcação a mercado e a gente ter um descontrole da inflação pode gerar grandes prejuízos na sua carteira. Por isso que é bem interessante que você assista até o final para você entender como cada título se aplica no seu tipo de perfil e nos seus tipos de investimento. O primeiro título que a gente vai trabalhar é o Tesouro Selic. Uma opção fantástica, alta previsibilidade, um bom rendimento e boa segurança. Você pode colocar e tirar o dinheiro que você vai estar sempre ganhando. Nunca você vai ter menos dinheiro que você colocou depois de passado o tempo, diferente dos outros títulos. O Tesouro Selic, ele é baseado na taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros que é determinado pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Brasil. Ele que decide qual vai ser essa taxa de juros. E como é que você vai saber qual é a Selic? Você pode procurar, mas também toda vez que tem reunião do Copom, as super quartas que a gente chama, todos os influenciadores, todos os educadores financeiros vão falar sobre a alteração dessa taxa de juros. Hoje, na gravação desse vídeo, a taxa está em 12,25% ao ano. E ela tem uma previsibilidade de chegar até 14,25% até março do ano que vem. Então a gente já sabe que o Tesouro Selic vai te pagar agora 12,25 e vai aumentar essa rentabilidade para você no futuro. Se você é conservador, se você é tradicional, se você estava acostumado a investir na poupança, esse é seu título. Ele paga muito mais do que a poupança, ele é tão seguro quanto e ele vai te dar essa previsibilidade e esse rendimento bem interessante. O próximo título que a gente vai trabalhar é com Tesouro Pré-fixado. Um exemplo. Hoje, o Tesouro Pré-fixado está pagando uma taxa fixa de 15,4% ao ano. Lembre-se que a gente falou sobre até março do ano que vem, a gente vai estar com uma taxa do Tesouro Selic de 14,25%. Esse já paga 15,4%. Quer dizer, aparentemente é um investimento melhor. Só que aí, esse é o título mais perigoso. É o título no qual eu consegui perder mais dinheiro nos meus investimentos. Por quê? Porque você tem que ter uma previsão perfeita do que vai acontecer até a entrega desse título. Então, se eu comprar um título desse de 15,41 para entrega em 2027, eu tenho que saber que a inflação e nem a Selic elas vão chegar a esse valor para mim não tomar prejuízo. A Selic já está 14,25 previsto para março do ano que vem. Mas o mercado já avalia que essa Selic pode chegar a 17%. Então, se eu compro hoje um título pré-fixado de 15,40 e a Selic chega a 17 ou 16 ou mesmo 15,40, para mim não compensa ter comprado esse título. O título pré-fixado é o título mais arriscado que tem. Para a pessoa que vai pegar esse título, ela tem que ter certeza que a economia está se estabilizando, está se organizando. Então, a previsão de um futuro tem que ser uma previsão muito positiva. Quando você compra esse título? Quando o país ele engrena numa situação econômica positiva e a gente tem uma previsão de queda da taxa Selic. Nesse caso, você tem uma ótima possibilidade na colocação do dinheiro nesse tipo de título. Mas lembre-se, no Brasil, como o pessoal fala, o Brasil não é para amadores. É muito difícil previsibilidade num país de terceiro mundo, principalmente que você depende da macroeconomia. Então, mesmo que o país estivesse numa situação boa, que não está acontecendo atualmente, a gente ainda depende de guerras, a gente ainda depende de preço de commodities, a gente ainda depende de compradores internacionais. Então, a gente depende de muita coisa. Só o fato dos Estados Unidos estar com essa nova política que vai vir do Trump pode alterar todas as nossas economias, toda a forma com que o nosso mercado financeiro funciona. Então, a gente não tem previsibilidade positiva. Nesse caso, eu dificilmente invisto em pré-fixado. Próximo título que a gente vai falar é a menininha dos olhos de todo investidor nesse cenário econômico que a gente está. É o Tesouro Indexa. Não só uma taxa, mas também o valor da inflação. Como que o governo mede a inflação?
Ele mede a inflação através do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Quando você compra um título de IPCA, você busca ganhos reais. O que quer dizer isso? Não adianta nada eu ter 1 milhão hoje e achar que eu sou o mesmo milionário de 1994. Um milionário de 1994, hoje, só com o IPCA, teria mais de 8 milhões de reais, que prova para você que não adianta você ficar pensando no futuro, em ter um valor no futuro, se você não colocar o índice de inflação. Esse é o motivo do título chamado IPCA+. Esse título ele te dá uma garantia rendimento real. Hoje, essa taxa está superior a 7,40%. O que quer dizer? Você vai ter o ganho da inflação, quer dizer, você não vai ter a perda da inflação e ainda vai ter 7,40%. Então, diferente dos outros títulos, você vai ter um ganho real garantido de 7,40%, ou seja lá qual for o índice que você estiver utilizando. Esse que eu estou utilizando é de 2029, vencimento em 2029. Então, você tem a garantia que até 2029 você vai ter um ganho real de 7,4%. Está entendendo como é que hoje é bem interessante esse título? Por quê? Qual a previsão? A previsão é de que a inflação suba. Se a inflação vai subir, você vai ter o índice muito superior. Então, se você tiver uma inflação, que é a inflação média do Brasil, beirando 5,5% ao ano, isso eu estou falando na média histórica, depois da implementação do Plano Real, você vai ter 13%. Isso para a gente fazer tipo uma continha de padaria. Então, o Tesouro IPCA+, quando a gente tem uma previsão de aumento da inflação, ele é bem interessante e ele garante você. Então, se você pegar a média histórica, você vai ver que dificilmente algum índice na Bolsa de Valores ele consegue vencer IPCA mais 6%. Então, hoje, a gente tem IPCA mais 7%, você tem quase que uma garantia de que você vai ter uma boa rentabilidade com bastante segurança. Aonde que você não teria um bom rendimento? Teria se o país entrasse nos eixos. Se o país entrasse nos eixos e a inflação caísse, que a gente viu poucas vezes na história do Brasil, aí você teria um prejuízo nesse tipo de título. Mas como o Boletim Focus, entre outros, estão prevendo um aumento de inflação, como a gente vê que a gente tem um descontrole do gasto público, o que acontece? A inflação ela vai ser uma realidade nos próximos 2, 3, 4 anos. Então, a gente tem um investimento nesse título de IPCA+, uma boa alternativa. Eu mesmo estou migrando parte do meu dinheiro do Tesouro Selic para os fundos com IPCA+, fundos relacionados com inflação. E eu estou conseguindo pegar algumas taxas muito positivas, inclusive de créditos particulares, de CDBs vinculados à inflação. Eu falo para vocês o seguinte, o investimento mais seguro e mais tranquilo seria o Tesouro Selic. O investimento em tesouros relacionados à inflação, hoje, se a gente for ver pelo histórico, ele também está valendo a pena. E eu não posso indicar, mas eu não coloco de forma alguma dinheiro no índice pré-fixado, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Um detalhe muda tudo. No começo desse ano, a previsão era de que a taxa Selic podia chegar a 8,6%. Nos vídeos em março, abril desse ano, eu não acreditava que ia cair menos do que 10,5%. Hoje, a gente está com a previsão de 14%. Então, quer dizer, naquela época, quem comprou um título pré-fixado pagando 10%, hoje está amargando prejuízo de quase 40%. Entendam, título pré-fixado é muito perigoso. Agora, o vinculado à inflação, vale você fazer um estudo, porque hoje é uma alternativa que eu estou utilizando para mim mesmo. Os CDBs, eles estão oferecendo boas taxas e eles têm garantia do FGC. Mas tem bancos que eles estão tão pesados, têm tanto crédito, estão captando tão crédito, estão oferecendo tanto crédito, que eu não sei se eles têm tanto lastro, tanta segurança. Por isso a gente precisa fazer um estudo da Basileia. Então, para você ter uma tranquilidade, o ideal é você colocar o seu dinheiro em Tesouro Selic e fazer os seus estudos e, com calma, você ir migrando para outro tipo de tesouro. Mas é bem interessante você estar sempre acompanhando o canal, porque a gente vai estar fazendo investimento. Agora mesmo, nesse momento, eu já fiz um investimento na carteira do canal em IPCA+. Você pode acompanhar aí. Então, para isso, se inscreva, não perca nenhum vídeo, curta, compartilhe.
Coloque aí nos comentários se você já usa algum tipo de tesouro, se você tem a preocupação de sair da poupança. Ó, eu demorei praticamente, acho que 10 anos para conseguir convencer a minha mãe a tirar o dinheiro da poupança e botar o dinheiro no tesouro. Então, quer dizer, eu sei que é difícil, mas a rentabilidade é muito grande. Um grande abraço, curtam e compartilhem e até mais.